Com o Renato Augusto decisivo, o Corinthians fez 2-1 sobre o São Paulo no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta para trazer mais um pós-jogo, dessa vez falar um pouquinho sobre esse jogo de ida da Copa do Brasil, da semifinal da Copa do Brasil, confronto entre Corinthians e São Paulo, primeiro jogo em Itaquera. Terminou agora há pouco, nessa terça-feira. O Corinthians conseguiu fazer um 2-1 sobre o São Paulo, em um jogo onde o São Paulo até controlou um pouco mais a partida do que o Corinthians. Trazer aqui alguns números, você já consegue acompanhar as escalações aqui. Na verdade, primeiro trazer a escalação do Corinthians. O Corinthians começou com o Cássio no gol, lateral direita com o Fagner, o Gil e o Murilo. Algumas prováveis escalações vinham circulando um Corinthians com 3 zagueiros, não foi o que aconteceu. Gil e Murilo na zaga, lateral esquerda com o Fábio Santos, meio de campo contando com o Fausto Vera, com o Maicon, um pouco mais avançado o Renato Augusto e o Juan, e no ataque o Roger Guedes e o Yuri Alberto. Grande partida do Renato Augusto. Falar também sobre o Adson. A entrada do Adson no intervalo fez muito bem ao Corinthians, foi um dos pontos, uma das principais mudanças do Luxemburgo no decorrer do jogo. Trazer a escalação do São Paulo. O São Paulo começou com o Rafael no gol, o Rafinha na lateral direita, dupla de zaga Arboleta e Beraldo, lateral esquerda contando com o Caio Paulista, meio de campo com o Pablo Maia, com o Alisson e com o Michel Araújo, além do Wellington Rato, e no ataque o Luciano e o Caleri que saiu muito cedo da partida, deu lugar ao Juan por conta de um problema físico. Trazendo aqui um pouquinho de um resumo do que foi o jogo, o primeiro tempo de muitos erros, primeiro tempo início. Na verdade, em boa parte do primeiro tempo foi um Corinthians marcando, tentando incomodar a saída de bola do São Paulo, e o São Paulo conseguindo controlar muito bem a posse de bola, com o meio de campo muito melhor organizado, São Paulo explorando muito mais a ponta esquerda com o Caio Paulista, tendo alguns apoios do Michel Araújo. São Paulo teve mais a bola, e não por conta de uma estratégia do Corinthians. O Corinthians até tentava ficar com a bola, mas não conseguia ter uma sequência de 3, 4 passes, sempre terminava errando, ou com o São Paulo recuperando a bola. Mas foi um primeiro tempo de pouquíssimas oportunidades. Dá pra gente contar 3 oportunidades pro lado do São Paulo, uma oportunidade pro lado do Corinthians. Do São Paulo teve com o Arboleda de cabeça e outras 2 finalizações de fora da área, uma com o Pablo Maia e outra com o Luciano. Apenas a do Luciano foi na direção do gol. Pelo lado do Corinthians, apenas a do Renato Augusto de fora da área. Teve também uma com o Maicon de fora da área, mas não levou tanto perigo assim. Primeiro tempo, São Paulo controlou melhor o jogo, você consegue acompanhar aqui alguns números da primeira etapa. No segundo tempo, logo aos 2 minutos, no segundo tempo teve a entrada, e você consegue acompanhar aqui os 2 campinhos com as escalações. Os nomes de cima foram os jogadores que começaram jogando, e os nomes que estão abaixo foram os jogadores que terminaram entrando no decorrer do jogo. O Juan entrou muito cedo pelo lado de São Paulo por conta da lesão do Caleri, mas o Nestor entrou e saiu, deu lugar ao Gomes por conta de um problema físico também. O Edson e o David foram outras 2 mudanças do Dorival. Pelo lado do Corinthians, a entrada do Adson foi logo no intervalo. Teve também a do Matheus Araújo e do Felipe Augusto no decorrer do jogo, e no finalzinho teve a entrada do Mendes no lugar do Renato Augusto, mais para o Renato Augusto ser aplaudido pela torcida. Mas um segundo tempo começou, e os 10 primeiros minutos do segundo tempo entregaram muito mais do que boa parte do primeiro tempo. 2 minutos com o gol do Renato Augusto de fora, na entrada da grande área, e logo após um São Paulo voltando a atacar pelo lado esquerdo com o Caio Paulista, criou já uma oportunidade poucos minutos depois, e aos 9 minutos o Luciano conseguiu finalizar de fora da área, a bola bateu na trave, voltou no goleiro Cássio e terminou entrando no gol. 1-1, retratava até um pouco melhor o que tinha sido o jogo. Na verdade, pelo primeiro tempo, o São Paulo merecia até sair um pouco com um resultado melhor, mas era um São Paulo que no primeiro tempo tinha muita bola, mas não conseguia criar grandes possibilidades. No segundo tempo, esses 2 gols saíram muito cedo. O São Paulo voltou a controlar o jogo, ficou muito num padrão do que a gente conseguiu observar no primeiro tempo. O São Paulo trabalhando melhor a bola, o São Paulo conseguindo articular melhor as jogadas. Só que o Adson, a entrada do Adson no intervalo começou a surtir efeito na metade final do segundo tempo.
Falei que o Caio Paulista conseguia apoiar, conseguia ser um homem importante para o São Paulo no ataque pelo lado esquerdo. A presença do Adson do lado direito do ataque do Corinthians, nas costas do Caio Paulista, fez com que o Caio Paulista não tivesse tanta liberdade assim. E aí o Corinthians foi conseguindo articular melhores jogadas por ali. O Adson conseguiu incomodar muito o Caio Paulista. O jogo foi ficando equilibrado e em um grande lançamento do Murilo, a bola chegou ao pé do Renato Augusto, ele conseguiu dominar e fazer o segundo gol. De um modo geral, foi um jogo onde o São Paulo conseguiu em grande parte ser melhor, tanto no sentido coletivo como no sentido individual, só que foi um São Paulo que muitas vezes não conseguiu fazer com que a bola chegasse lá na frente no Luciano, ou com a entrada do Erisson também, o São Paulo não conseguiu fazer com que os jogadores da linha de frente ficassem cara a cara com o Cássio. O Corinthians teve até uma boa partida, aquela última linha defensiva do Corinthians, com o Gil, com o Murilo, fez um bom jogo. E aí o São Paulo, quando chegava e quando conseguia traduzir essa posse de bola em chances, era muito mais finalizando de fora da área. O Corinthians teve mais um jogo decisivo do Renato Augusto. As mudanças do Luxemburgo, de um modo geral, surtiram um pouco mais de efeito do que as mudanças do Dorival. E aí o Corinthians vai levar essa vantagem aí para o jogo da volta. Trouxe aqui alguns números durante a análise. Nessa quarta-feira tem um confronto do Flamengo com o Grêmio, na verdade é Grêmio e Flamengo no Rio Grande do Sul, também tendo a trazer um pós-jogo aqui. Então se inscreve no canal, compartilha esse link porque ajuda demais aqui no meu trabalho. Também ativa o sininho de notificações para sempre que tiver um novo conteúdo você ser notificado. Me ajuda a chegar nessa marca dos 750 inscritos aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.